A gente já falou em aulas passadas sobre noções de economia, já falamos da revolução digital, as duas que já rolaram e as duas que estão rolando, já falamos sobre empreendedorismo, empreendedorismo criativo e empreendedorismo corporativo. Mas nada disso faz sentido se a gente não entender o que é a economia digital. Economia, então, vamos revisar aqui um pouquinho. Economia é tudo aquilo que move um país. Você tem oferta e procura, e você cria um processo econômico quando as pessoas oferecem o que elas têm e procuram o que elas precisam. Pois a economia digital é literalmente a digitalização desse processo. E quando eu falo de digitalização, eu não falo simplesmente de vender produtos digitais ou criar coisas no ramo digital. Eu falo sobre a economia precisar migrar para o mundo digital. Pois é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. I think I've come up with something. That looks good. That looks really good. People want to go on the internet and check out their friends. That's what the Facebook is going to be about. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. I'm living in that 21st century, doing something mean. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Wow. Don't need this theme music. No one man should have all that. You mean Facebook? The clock's ticking, I just can't. Wow. Yeah, groupies. I'm Sean Parker. Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. $1 million isn't cool. You know what's cool? You? $1 billion. We don't know what it can be. We don't know what it will be. We know that it is cool. 1 million! Reality is catching up. We did. Taking my energy. They don't want you. They want your idea. But these responsibilities that they entrust. You think you know me. I've read enough. You know how much I've read about you? The peace, thinking no one man should have all that. You're going to get left behind. It's moving faster than any of us ever Get imagined it would. left behind. Stop tripping, I'm tripping off the powder. You better lawyer up, because I'm coming back for everything. You're gonna hand him a business card that says, I'm CEO, bitch. That's what I want for you. You're being accused of breaching security, violating individual privacy. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I don't understand. Which part? Então, vamos conceituar a economia digital. Ela se caracteriza por incorporar a internet, as tecnologias e os dispositivos digitais na distribuição e comercialização de bens e serviços. Ela se caracteriza por incorporar a internet, a tecnologia e os dispositivos digitais na distribuição e comercialização de produtos e serviços. Ou seja, é transformar a lojinha da esquina numa loja online. Isso e mais um pouquinho. A tecnologia digital não. Isso e mais um pouquinho. A economia digital, ela trabalha com a criação de novas ferramentas digitais para se mover a economia, tanto na indústria quanto no comércio. O setor digital ele é formado pelas TICs, as empresas de tecnologia da informação e telecomunicações, pois esse setor ele é responsável por aprimorar todas as tecnologias que já estão na nossa mão. É a galera que vai trabalhar fazendo com que os sites de compra e os aplicativos de celular fiquem cada vez melhores. O povo da TI, digamos assim. Não só a galera do suporte, mas principalmente a galera da programação, que estão criando novas tecnologias para girar o mercado. Pois essa galera abrange uma economia gigantesca. No mundo todo, a economia digital tem crescido aceleradamente. Em 2016, ela já correspondia a 15,5% do PIB global e a expectativa é que até 2025 ela alcance os 25%. Isso é muita coisa, porque quando a gente fala sobre transporte, sobre indústria de produção de alimentos, de roupas, de artigos digitais, quando a gente fala sobre comércio, a gente está falando de economias muito bem consolidadas há mais de 100 anos. E aí uma economia nova que surgiu recentemente vai tomando um espaço cada vez maior no PIB do mundo inteiro. No Brasil, em 2019, já era 22% do nosso PIB. Não é novidade que no centro dessas transformações digitais estariam os profissionais de tecnologia da informação, a galera da TI. Isso não é novidade nenhuma, mas o que é extremamente importante é entender que todo mundo da economia acaba entrando nessa onda. Todo mundo está se adaptando para poder virar digital. A gente vai ter aí, então, 3 tipos de definições
que a gente dá para encaixar as empresas e as corporações nessa economia. Temos o setor digital base, que é formado pelas TICs. Nós temos a economia digital, que são as pessoas que vão trabalhar girando essa economia. E nós temos a economia digitalizada. A diferença entre as duas é que a economia digital, as empresas de economia digital, elas nascem junto com a digitalização. É a galera que faz sites que não fazia sites quando o mundo não era digital. A galera que faz aplicativos que não fazia isso quando nós não tínhamos smartphones. Essa galera faz parte da economia digital. Já a economia digitalizada são aquelas economias que eu falei agora há pouco, que já estavam consolidadas e que agora precisam aderir a novas práticas digitais. Pois tudo isso faz com que cresça muito a economia do mundo todo. O e-commerce, por exemplo, é cada vez mais importante na vida das pessoas. Especialmente nesses tempos de pandemia em que a gente tem que ficar dentro de casa, as lojas e shoppings estão fechados, é cada vez mais importante para as pessoas poder comprar algo pela internet. Você está comprando de lojas que conseguem te fazer a venda pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Você não está mais pensando nas lojas que não conseguiram aderir a isso. Você não está mais pensando nos restaurantes que não estão no iFood, ou no 99, ou no Uber Eats. Você está, de fato, vivendo de acordo com a tecnologia da economia digital. E para muita gente, se trata de um processo de se digitalizar, pois essa demanda cresce cada vez mais, porque todo dia mais pessoas começam a usar esse bichinho aqui. Pois é, os smartphones são a grande causa, a origem da economia digital, porque isso não teria dado certo para ninguém se a gente não passasse a viver dessa forma. É inconcebível pensar em alguns serviços que antes eram feitos num mundo físico e de forma tradicional e que hoje são apenas digitais. Por exemplo, esse bichinho aqui. Muitos de vocês nunca nem usaram um telefone na vida. E hoje em dia, vocês nem usam um telefone celular para fazer ligações. A gente conversa por texto, por mensagens, por áudios no WhatsApp. E isso é a forma como a gente se comunica. Pois é, o tipo de serviço que criava telefones ou que trabalhava somente com isso, se ele não conseguiu migrar para a digitalização, ele deixa de existir. É o caso da Telemar, que foi comprada pela Vivo há uns 15 anos atrás. Ela que era a maior empresa de telefonia de Minas Gerais, mas não conseguiu acompanhar essa migração do telefone fixo para o celular. E aí, não deu outra. Vamos falar, por exemplo, da nossa economia local num serviço que era estritamente físico. Telefones. Em Minas Gerais, a gigante de telefonia era a Telemar. Literalmente todas as casas que tinham condição de ter um telefone usavam os serviços da Telemar. Não tinha outro tipo de operadora. Ela até tentou se digitalizar criando a Telemig celular como um braço para migrar para os telefones móveis na época. Porém não foi suficiente e acabou sendo comprada pela Vivo e a Oi comprou a Telemar, que deixou de existir e que, convenhamos, ninguém mais usa telefone fixo. Todo mundo usa o smartphone. E ainda assim, a coisa avançou tanto que nós nem sequer usamos o telefone mais para ligar para as pessoas. Nós conversamos por mensagens de texto, áudios de WhatsApp e qualquer outra coisa parecida, mas é muito raro alguém pegar e ligar, propriamente dito, para alguém pelo telefone. Isso tudo faz parte de como que a economia digital chegou modificando os serviços. Quem se adaptou, sobreviveu. Quem não se adaptou, acabou dizendo tchau para o mercado. É claro que nem todas as empresas vão ser digitais e no futuro a gente também prevê uma possibilidade de que nem todos os serviços sejam assim. A gente precisa de um determinado nível de conexão, mas quanto mais digital uma empresa consegue se posicionar, melhor. Todo mundo quer estar no Google, todo mundo quer ter um aplicativo, todo mundo quer ter um site para oferecer os serviços. E isso é extremamente importante que as pessoas façam. A tendência dos países desenvolvidos é essa, é de crescer cada vez mais a economia digital e se digitalizar cada vez mais serviços antes analógicos ou feitos por meio físico. Pois o Brasil, enquanto uma economia nacional emergente que está crescendo para isso, precisa ainda lidar com alguns empecilhos que estão, honestamente, atrapalhando a economia digital de se consolidar.
como, por exemplo, a melhoria dos marcos regulatórios propícios, os gargalos da infraestrutura das cidades, o estabelecimento de políticas público-privadas que inclui a participação ativa de agentes econômicos e sociais e a falta de instrumentos adequados para a mensuração da economia digital nas atividades econômicas. Acontece que muita gente não tem internet em casa ainda. Acontece que muita gente no Brasil ainda não tem acesso a smartphones e computadores. E isso atrasa a economia digital de se consolidar de fato, o que faz com que o nosso desenvolvimento fique um pouco atrasado em relação a outras economias globais que já estão muito à frente no quesito da digitalização. Pois esses são alguns dos desafios que o mercado de trabalho vai enfrentar nos próximos anos. E a minha dica para você que está tentando entrar nele agora é: digitalize. É isso aí, galera. Por hoje é só e a gente volta na semana que vem. Continue se cuidando, hein?